significado bíblico do dízimo? Perfeito. Primeiro dizer que olhar para dízimo, estamos a olhar para a 10ª parte de todo o ganho ou de todo o rendimento ou de toda a produção do ser humano. Falo no sentido generalizado, então equivale a 10%. E também deixa-me te dizer que o assunto de dízimo geralmente é um dos assuntos bíblicos ou um dos assuntos teológicos polêmicos, à semelhança de tantos outros ou alguns assuntos. Então, a discussão sobre o assunto suscita várias interpretações, vários debates e várias polêmicas, até certo momento vários exageros no ensino sobre a própria prática do dízimo. E tem uma outra questão que geralmente é uma... estamos a lidar geralmente com pessoas que não gostam muitas das vezes de dar. Muitas das vezes dar é um exercício muito grande para as pessoas. E geralmente as pessoas, muitos deles tendem a se justificar em trazer vários argumentos como razão de justificar a sua avarência ou a sua desobediência a vários pressupostos bíblicos, incluindo nos dízimos. E é muito importante ainda como nota introdutória destacar que geralmente o grupo dos negacionistas quanto à questão de dízimo tem um padrão comportamental previamente estabelecido. Geralmente os negacionistas ao assunto do dízimo, o primeiro padrão comportamental é que caracteriza pessoas descrentes, pessoas que não abraçaram ao reino de Deus através da sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, eles tendem a ser negacionistas a dízimo no sentido, na tentativa de usar a questão do dízimo como pretexto para ir na igreja, não ir à igreja. Se você lhe perguntar, vai dizer porque os pastores são ladrões do dízimo, então já encontrou um argumento para não ir à igreja. Então, caracteriza geralmente os descrentes, os que querem ter argumento para não ir à igreja, ou até certo ponto deixar de ir à igreja, frequentar um templo ou uma congregação. Mas outro comportamento, padrão de comportamento dos negacionistas dos negacionistas do dízimo, caracteriza indivíduos que são cristãos e muitos deles estão dentro das igrejas, em que alguns é dado a dificuldade de obedecer, é dado a dificuldades que eles têm de obedecer, de dizimar, até de ofertar, mas alguns é por causa de determinadas frustrações em algo ou em alguma área. Então, devido a essas frustrações, eles se tornam críticos, criticam tudo e menos nada. E principalmente aspectos ligados ao dízimo são amplamente criticados. Esse é o outro padrão do comportamento que caracteriza os negacionistas. O terceiro é o das seitas religiosas. As seitas religiosas, principalmente as seitas com inclinação judaica ou com uma inclinação ao judaísmo, geralmente tem essa tendência de negar a questão do dízimo. Então, eles não fazem um estudo completo, um estudo conclusivo sobre a matéria e simplesmente eles interpretam
mal as escrituras, e não é novidade, porque as seitas religiosas são as verdadeiras fábricas das heresias. Não é de se admirar eles contrariarem, combaterem alguns princípios da própria Bíblia, Então, esses é um padrão de comportamento que geralmente caracteriza aos negacionistas dos dízimos. Para não esquecer um outro padrão, é daquilo que nós chamamos de cristãos não emocionalmente nem espiritualmente estáveis. Esse é o outro problema dos negacionistas do dízimo. Cristãos não emocionalmente nem espiritualmente estáveis. Pessoas que facilmente se dobram, facilmente se deixam manipular. Basta aparecer qualquer alguém com uma doutrina que em algum momento pode ter uma dose de verdade ou aparentar ter uma verdade, mas que no fundo não tem verdade, facilmente corre para lá. E quando aparece o outro, corre para lá. Então são cristãos não emocionalmente nem espiritualmente estáveis, e que esse grupo facilmente é manipulado, é convencido através de vários argumentos, e que é para deixarem de praticarem aquilo que a palavra de Deus ensina, não apenas na questão do próprio dízimo, mas em tantas outras questões. Mas, respondendo diretamente, o dízimo é, de facto, a 10ª parte ou 10%. Obrigado, teólogo Albino Manguene. Temos aqui comentário do Onélio Arão. Diz o seguinte: o Albino Manguene, apenas com a introdução, já concluiu o debate. Podemos fechar, né? Temos aqui um outro comentário da nossa página do Facebook, da Verônica Kia, que está conectada ao nosso programa. Dois, dizer que a Verônica Kia não perde o nosso programa por nada. Temos aqui um outro comentário do profeta Titus, ligado a partir da cidade da Beira. Passo agora para o irmão Jorge. O irmão Jorge, também sendo direto. O que é o dízimo e qual é o significado bíblico do dízimo? Exato. Primeiro dizer que a questão do dízimo não é nenhum pretexto para que não haja congregação. Eu conheço congregações, uma congregação muito grande que atua muito lá no Brasil. Não sou membro, mas conheço porque eles têm estatutos publicados por aí. Eles não são favoráveis à prática do dízimo. No entanto, é uma das igrejas cristãs que mais cresce. As testemunhas de Jeová também não têm a prática dos dízimos, mas crescem muito. Então, a teoria de que o dízimo é um pressuposto para que não haja aquilo que se chama frequência às igrejas é infundada. É infundada. A outra questão também tem a ver com a questão de dizer que as igrejas que têm um cunho judaico é que não praticam o dízimo. Eu diria que é o contrário, porque o judaísmo é que está assente na lei. O judaísmo é que pratica tudo quanto a lei de Moisés e os seus preceitos determina. Então, o que acontece, na verdade, é que as escrituras, por si só, elas é que nos guiam, não são as nossas opiniões, nossas filosofias. Se formos, por exemplo, a olhar para aquilo que era a vida dos próprios apóstolos e a grande comissão, quando o mestre ele diz, ido por todo mundo e anunciar o evangelho, em nenhum momento nós acharemos lá, ido por todo mundo e recolher os dízimos. Na verdade, não existe essa ordenança para que os apóstolos ou os seus discípulos possam recolher os dízimos do povo. Essa ordenança é uma invenção, como eu sempre disse, mas isso não é de admirar. A própria Escritura, já no livro 2 de Pedro 2:3, diz que certos homens surgirão, introduzirão heresias e farão de vós negócio. Então, coisas que nós não encontramos um enquadramento na Nova Aliança de forma clara, as pessoas introduzem com o objetivo de fazer negócio. Agora, o negócio ele pode ser direto ou indireto, mas na verdade é negócio, é exploração da fé. Irmão, agora, ainda nesse ponto, tendo em conta que nós estamos na Nova Aliança, no Novo Pacto, no Novo Testamento, será que há necessidade de se dar o dízimo? Sim, pronto. Depois volto, mas primeiro vou dizer que não, mas depois volto porque que digo não. Está bem, irmão. Ainda primeiro queria definir, porque
o dízimo, a circuncisão, a oferta de animais e outras práticas. Nós encontramos elas antes da lei, praticadas de forma espontânea como cultura, como costume, assim posso dizer. No entanto, não havia nenhuma obrigação, nenhuma maldição sobre quem não os praticava, porque também não havia uma lei que obrigava a aplicação das mesmas coisas. Então, no entanto, quem diz que os membros devem obrigatoriamente dar o dízimo porque Abraão deu, esquece que Abraão também fez circuncisão, esquece que Abraão também deu animais como sacrifício. Mas a pessoa foi lá buscar o dízimo por algum interesse que a gente não sabe qual é. Então não venho aqui falar de Abraão, porque Abraão fez muitas outras coisas. Só que a questão do dízimo, como um costume sacerdotal, realmente ela é estabelecida a partir da lei de Moisés, de tal forma que passou a ser obrigatório de acordo com a lei. De tal forma que Malaquias 3:9 diz que os que não devolvem o dízimo, ou a nação, estava debaixo de maldição, porque não devolveu o dízimo. Maldição por quê? Porque já há uma lei. Porque a escritura ela é clara, diz que aonde não há lei, também não há pecado, não há transgressão. Isso qualquer jurista também pode entender muito bem. Onde não há lei, não há nenhuma transgressão. Então, reparem um bocadinho sobre o que é o dízimo, quais são os produtos que o Criador de forma clara disse que tinha que fazer parte do dízimo. Nós temos que ler Levíticos 27, 30, 32. Lá está claro, será a 10ª parte do quê? 10ª parte da produção da terra e 10ª parte da produção dos animais. Há quem venha dizer, não, mas naquela época não existia dinheiro. Isso é uma mentira. Satanás sempre, quando fala, sempre tenta mentir. Existia dinheiro, o José foi vendido por dinheiro, o mestre foi vendido por dinheiro e existia dinheiro. Existia dinheiro. Então, esse argumento de que porque não existia dinheiro é um argumento falacioso. E nem todos eram machambeiros também. É preciso vermos isso. Agora, o dízimo, para quem era, na chegada da lei, o dízimo era somente para a tribo de Levi, como herança, porque eles não tiveram, na repartição da terra pelas 12 tribos, eles não tiveram a sua parte. Então foram dados os dízimos como herança. De tal forma que, não sendo levita, mesmo o profeta não tinha direito, não tinha direito de viver dos dízimos. Os profetas, aqueles que nós conhecemos, Eliau, Ishaiau, aqueles profetas todos, nenhum deles tinha direito de viver dos dízimos, apesar de fazerem a obra do Criador, porque não cumpriam os requisitos. Irmão Jorge, já nos trouxe o que acontecia no Antigo Pacto, Exatamente. Onde afirmou que o dízimo era para a tribo de Levi. Exato. Vamos para o Novo Pacto, Exatamente. para o Novo Testamento. Exatamente. Hoje em dia, os líderes, ou melhor, a igreja pode receber o dízimo dos fiéis? A igreja não deve cobrar dízimo dos fiéis. Eu sempre disse isso. A igreja não deve cobrar dízimo e nem deve ensinar maldição sobre o dízimo. Não pode ir a Malaquias 3:9 e dizer que vós estáis todos amaldiçoados, porque não devolvem o dízimo. Isso é heresia. Então, hoje em dia, não, podemos não dar dízimo, não há nenhum problema. É que, na verdade, se há um problema, o problema tinha que estar com os apóstolos primeiro. Se há algum problema, primeiro tinha que estar com os apóstolos o problema, não comigo. Porque eles, em nenhum momento, ensinaram a questão do dízimo. Eles ensinaram o dar generosamente segundo o que propôs no coração. É o que ensinaram. Agora, sobre a questão de Malaquias 3:9, que diz que estás debaixo de maldição. Realmente, na época da lei, todo aquele que não cumpria a lei estava debaixo de maldição. Mas a questão de fundo é que as pessoas não compreendem nem sabem que nós fomos resgatados da maldição da lei. Se nós formos a ler o livro de Gálatas, no capítulo 3, lá diz que fomos resgatados da maldição da lei. De tal forma que diz que as bênçãos são pela fé. Já não é pela observância da lei. Neste caso, da lei do dízimo. A fé nos justifica completamente de todas as coisas que mediante a lei não podíamos ser justificados. Agora, o que acontece? A Escritura também diz mais uma coisa. Diz que aqueles que persistem em querer praticar as obras descritas ou as obras da lei é que estão debaixo de maldição. Também no mesmo livro de Gálatas 3. Significa que aquele que prega o dízimo e ainda diz que aquele que não dá o dízimo está debaixo de maldição, na verdade, segundo o Evangelho, esse que é maldito. Eu sempre disse isso. Esse que é maldito. Então, irmão Jorge,
Os crentes agora podem não dar dízimo, não há nenhum problema. Não há nenhuma maldição. E quanto à questão da 10ª parte? Não, quando falas de dízimo significa 10, né? Sim. Significa 10ª parte. Agora, eu primeiro trouxe aqui em Levítico 47, 30 e 32, era a 10ª parte do quê? Eu trouxe lá, está claro lá. E a escritura no livro de Deuteronômio 4:2 diz assim: nada acrescenteis naquilo que eu vos digo. Significa de que não pode inventar fora daquilo que está dito e escrito. E quanto aos líderes que recebem o dízimo, hoje em dia? Sim, ali, 2 de Pedro 2:3 diz que farão de vós negócio. Está claro ali. Então, dízimo é negócio. É business. Primeiro, olha, Massanga, eu queria dizer algo muito interessante. Existem 2 tipos de dízimos, né? O ano dos dízimos sempre era o 3º ano. No 3º ano, somente no 3º ano, é que o dízimo era para os necessitados. Isto é, para os levitas, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Mas, anualmente, o dízimo não era com essa finalidade. Era para que o próprio dizimista consumisse com a sua família no lugar onde o Criador estabeleceu para lá colocar o seu nome. Significa de que os nossos líderes, os líderes, né, deste mundo, eles não ensinam que, na verdade, não é sempre que tens que trazer o dízimo na igreja. Era só no 3º ano que você podia trazer o dízimo na igreja, nesse caso. Né? Mas o dízimo que você mesmo, com a tua família, pode usar o mesmo dízimo, eles não ensinam. Sabe por que não ensinam? Por quê? Porque, na verdade, eles não estão interessados em ensinar a verdade. Estão tentando fazer negócios, como eu sempre disse. Mas eu posso ler claramente, diz lá, anualmente, tira o dízimo, você e a tua família vão ao lugar onde o Criador estabeleceu para colocar o seu nome, comam do dízimo, ou se for longe, cheguem lá, elas vendam o que vocês têm, cheguem lá, comprem o que vocês quiserem e comam. Mas, aqui, na Babilônia, o que vão dizer? Se você usa o teu próprio dízimo, você é o quê? É ladrão. Obrigado, irmão Jorge. Vamos passar agora para o teólogo Albino Manguene. Teólogo, ouvimos do irmão Jorge que, na atualidade, não há necessidade de se dar o dízimo e todas as igrejas e todos os líderes que recebem os dízimos, na verdade, estão a fazer negócio. Hoje em dia, o dízimo é negócio, segundo o irmão Jorge. Como é que olha para isso, teólogo Albino Manguene? Será que na nova aliança pode-se dar o dízimo, tendo em conta que, na explicação do irmão Jorge, o dízimo no antigo pacto era para a tribo de Levi? Perfeito. Bom, primeiro dizer que esse é o entendimento que ele tem, é a percepção que ele tem. Mas antes de aprofundar a resposta a essa questão, deixa-me clarificar alguns pontos que ele levantou, que alguns deles são resultado do meu anterior comentário. Primeiro, sobre seitas com cunho judaico, não é que são judeus, por isso que eu disse seitas com cunho judaico, fingem ser judeus, mas eles são adeptos da maioria das práticas judaicas, ou seja, se regem mais na base de pressupostos e princípios do Antigo Testamento, ou exclusivamente falando na Torá. Então é por isso que são seitas com cunho judaico. Existem seitas cristãs, existem seitas secretistas, há vários grupos de seitas, mas há um grupo que é seitas com cunho ou com inclinação para a maioria das práticas são do judaísmo, olhando para o Antigo Testamento, mas que não são judeus e nem têm nenhuma relação profunda com o próprio judaísmo. Agora, grandes igrejas não praticam dízimo, mas crescem, é óbvio. Existem seitas religiosas que não praticam dízimo e estão a crescer. Na verdade, a bandeira que eles usam para atrair seguidores é pregar contra o dízimo. É uma das bandeiras. São seitas religiosas, sim. Uma das bandeiras vai pregar as bandeiras que as seitas religiosas usam.
geralmente usam algumas questões polêmicas e mal interpretam e mal enquadram por aí em diante. Então, essas seitas religiosas usam essa questão do dízimo, que se aperceberam que é polêmico, usam como bandeira justamente para atrair membros, atrair seguidores. Mas ele, enquanto criar parceiros ou fundo de financiamento, é típico, é característico de várias seitas religiosas. Agora, é muito importante que não existe nenhuma proibição à prática do dízimo no Novo Testamento. Então, não vamos encontrar nenhuma proibição à prática do dízimo, nem Jesus Cristo principalmente proibindo, nem os apóstolos proibindo a prática do dízimo. Mas se você for a fazer uma interpretação aí honesta, e vais entender que no Novo Testamento, ainda que de uma forma implícita, há sim menção da prática do dízimo, apesar de não ser propalado tal como o Antigo Testamento propala a questão do dízimo. É muito importante também deixar bem claro que, primeiro, o dízimo é anterior a Moisés. O dízimo é anterior a Moisés. Sim, existiam povos que praticavam o dízimo. Provavelmente foi na base disso que o Abraão pode ter se inspirado. Mas o que nós devemos avaliar, qual foi o propósito, o objetivo de Abraão ter dado o dízimo, tendo em mente que Abraão é o nosso patriarca da fé, sabendo que sem Abraão não há judaísmo, não há cristianismo, porque tudo começa com o chamado dele. Então temos que avaliar a intenção, o propósito de ele ter dado o dízimo, porque quando nós formos a ler, por exemplo, Gênesis 14, 20, vamos entender que Abraão deu o dízimo como ato de gratidão, como ato de reconhecimento de que o esforço e a força que teve para vencer o inimigo na guerra, que ele conseguiu recuperar o seu sobrinho Ló, não veio dele, foi porque Deus esteve presente lá. Então, ele, nesse ato de gratidão, de reconhecimento, nesse ato de reconhecimento do esforço, porque, o que eu consegui não foi por meu esforço, mas é porque Deus colocou a sua mão sobre mim, abençoou-me, ajudou-me. Então, enquanto eu lutava, eu tive sucesso porque Deus colocou a sua mão. Então, isso moveu ele a reconhecer, a separar de tudo quanto ele conquistou na guerra e ofereceu dízimo a Deus através do sacerdote Melquisedeque. E se você for a prestar atenção, mais adiante, quando Jacó, em Gênesis 28, também replica o ato de Abraão de dar o dízimo, você vai perceber que, lendo Gênesis 28, principalmente versículo 20 a 22, vai perceber que Jacó deu o dízimo como ato de gratidão, novamente, pela proteção e provisão e sustento e segurança. Então, porque ele fez uma oração, se Deus estiver comigo, me proteger, não me faltar comida, não me faltar roupa, não me faltar, ou seja, em outras palavras, não me faltar o que comer, o que beber, o que vestir, eu estar em segurança, certamente de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Então, ele deu como esse reconhecimento de que o Senhor não tem me deixado nada faltar, assim como eu pedi, como eu orei. Ele me providenciou, me fez com que eu tivesse o que comer, o que vestir, e me protegeu, eu andei em segurança. Então, esse é o comportamento inicial que orientou os nossos patriarcas para
a prática do dízimo. Agora, o que nós temos que perceber é que o dízimo, quando chega na era de Moisés, Moisés encontrou o dízimo como uma prática, o que dos seus patriarcas. O que Moisés fez, ele institucionalizou. Tens que saber que Moisés primeiro era líder, segundo era legislador da nação de Israel. Ou seja, Moisés era, em outras palavras, Moisés era a espécie da Assembleia da República para a nação de Israel. Porque a nação de Israel é uma nação judaica, cuja religião e a política estão misturados. Um pouco daquilo que acontece no Islã. O Islã, o Alcorão e a questão política está mesclada, está misturado. É o que acontece. Então, Moisés, como legislador da nação de Israel, em parte, o que tens que compreender é que, primeiro, ele estabeleceu variedades de tipos de dízimos. Então, se você for ler Levítico 27, ler Números 18, ler Deuteronômio 2, Deuteronômio 12, Deuteronômio 14, Deuteronômio 26, você analisando esses textos, você vai encontrar variedades tipos dos dízimos. Tiago, Agora, só para fechar. Não, deixa eu Sim. concluir. E dentro do estudo do dízimo, você tem que separar o que era dízimo cerimonial, o que era dízimo com fins políticos, como organização, tal como o dízimo do caminho, que era espécie de um imposto pela circulação, se equivalesse à nossa sociedade atualmente, que pagamos impostos. Na verdade, os variados dízimos nas sociedades atuais equivalem a variados impostos que nós pagamos ao governo. É um pouco disso que acontecia para a nação de Israel, como um povo, como uma nação. E depois você tem que separar, além do dízimo cerimonial, além do dízimo com fins políticos da organização de Israel como um povo, como uma nação, você tem que selecionar o dízimo com fins religiosos. Esse dízimo com fins religioso ou espiritual geralmente tinha o propósito de manutenção do templo, manutenção dos que serviam no templo, cuidado aos órfãos, viúvas, pobres e todas as pessoas vulneráveis. Esse é o propósito do dízimo com fim social e religioso. Então, esse é o outro espécie, é o outro elemento de dízimo. Então, esse tipo de dízimo com fins sociais e religiosos tinha como propósito, primeiro, manutenção do templo, segundo, assistência aos que serviam no templo, ajuda ou cuidado aos órfãos, viúvas e pobres. Então, se você não faz um estudo completo acerca do dízimo e apenas se agarra a uma área, a um ramo daquilo que são os dízimos, logo você vai produzir interpretações, primeiro, dúbias, interpretações perturbadoras, interpretações herégicas, interpretações não esclarecedoras. Então, é muito importante que isso esteja claro. Em 30 segundos, como se deve dar o dízimo? O dízimo é 10%, não existe uma outra fórmula. É a 10ª parte de todo do rendimento, daquilo que chega, daquilo que é a provisão, que chega na vida da pessoa. Da mesma forma que para o nosso patriarca Jacó, diz, se me abençoares, me protegeres, me criar condições de ter o que comer, o que vestir, por aí em diante. Então, dízimo não tem uma fórmula mágica, é 10%. O dízimo deve ser em dinheiro ou outro bem material? O dízimo deve ser em todas as espécies possíveis. Pode ser para quem produz a agricultura, pode trazer em agricultura. Para quem trabalha e é assalariado, vai trazer em seu salário. Por aí em diante. Obrigado, Tiago Galbino Mangane. Passo agora para o irmão Jorge. Irmão, o Tiago levantou aqui vários pontos. É momento de comentar em torno dos pontos levantados. Também respondendo à seguinte questão: como se deve dar o dízimo? O dízimo deve ser em dinheiro ou outro
bem material. Muito obrigado. Primeiro queria dizer que quando estamos a debater as escrituras, temos que falar somente as escrituras. Não aquilo que a gente pensa que pode ser ou devia ser. Porque tudo aquilo que vai além do que está escrito é maldição. Então, o Amado disse que, o Amado Albino, se não estou em erro, acho que o nome é esse, Sim. disse que temos que entender o propósito porque é que Abraão deu o dízimo. No livro de Hebreus 7, o propósito está claro porque que Abraão deu o dízimo. Abraão dava o dízimo como um pagamento que o Levi estava a fazer, não é? Quer dizer, era o Levi antes de nascer, era profeticamente, era o Levi antes de nascer pagando os dízimos por meio de Abraão. Isso podemos ler Hebreus 7, 9. E por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Então o propósito era esse. Não há nenhum outro propósito, de acordo com as escrituras. Agora, eu não entendo quando o Amado diz que tem dízimo político, tem dízimo religioso. Isso nos remete a dizer de que o povo tinha que dar o dízimo político e também tinha que dar outro dízimo, que era o dízimo religioso. Eu não entendo, mas acho que ele depois vai esclarecer o que seria isso, dízimo político e dízimo religioso. Segundo, se a gente quer saber o que é que se dá no dízimo, é só lermos Levíticos 27, 30, 32. Vamos ver o que é o dízimo, o que é que temos que dar. Não vamos inventar coisas que não existem. Agora, houve aqui uma questão, quando ele diz que temos que entender que o dízimo foi antes da lei. Abraão praticou o dízimo, Jacó praticou o dízimo. Mas, ora, Abraão também praticou a circuncisão. Abraão também deu animais. Agora, por que é que os amados não vão também levar essas práticas de Abraão, trazer aqui no Novo Testamento? E só vão levar o dízimo? É uma questão que devem nos responder. Não sei. Mas o que estaria por detrás disso? Eu já disse, segunda de Pedro 2:3, farão de vós negócio. Farão de vós negócio. Aqui não é nada, aqui é business só. É por isso que torcem a escritura para fazer business. Aqui não é nada. É por isso que aqui, o que vamos discutir aqui é filosofia só. Mas em termos das escrituras não há nada para discutir aqui. Agora, eu queria dizer, Malaquias 3:9 diz que toda a nação de Israel estava debaixo de maldição porque não dava o dízimo. Significa que na época da lei, quem não dava o dízimo estava debaixo de maldição. Não é época de Abraão. Na época de Abraão não podia haver maldição nenhuma porque não havia lei que obrigava alguém a fazer alguma coisa. Agora, eu tenho visto muito a pregar o Malaquias 3:9. Malaquias 3:9 inclui a maldição para quem não dá o dízimo. Mas só que ao pregar Malaquias 3, que inclui a maldição, você próprio torna-se maldito. Isso aí nós podemos encontrar, conforme eu disse, né? Gálatas 3:10. Maldito aquele que persiste na prática das obras da lei. Por quê? Porque, na verdade, nós somos libertos de toda a maldição da lei. Ou seja, a maldição da lei não era só para quem não dava o dízimo. Também para quem não guardava o sábado, era maldito. Para quem não fazia a circuncisão e outras coisas, era maldito. Então, ignoramos tudo isso só para irmos levar o dízimo, para trazer aqui de novo. Isso o que é isso aí? Isso o que é? Isso é artimanha. Isso é esperteza. Querer manter a maldição do dízimo, porque dá dinheiro e outras coisas vamos deixar do lado. Isso é artimanha. Agora, eu queria deixar uma coisa aqui clara. O que é que os apóstolos nos ensinaram, né? Primeiro, os apóstolos nos ensinaram que devemos cooperar na necessidade dos nossos irmãos, que são os santos, nesse caso. Peço um segundo só. Sim, mas tudo bem. Os apóstolos nos ensinaram que devemos cooperar na necessidade dos nossos irmãos. A nossa preocupação tem que ser em satisfazer a necessidade dos nossos irmãos que estão em aflição. Os nossos irmãos da fé. E nessa satisfação das necessidades, a Escritura nos diz como é que nós devemos exercer o dar. E em nenhum momento fala do dízimo. Diz cada um, 2 Coríntios 9, 7, por aí para baixo, diz que cada um dê segundo o que propôs no seu coração, não por avareza, nem por necessidade, mas dê com alegria, sabendo que aquele que dá com generosidade, o Criador também o abençoará. Significa que eu não tenho, número uma taxa fixa para cumprir, mas eu dou segundo o que tenho, segundo aquilo que eu quero. Número 2, significa de que não tenho uma periodicidade de dar uma certa taxa fixa.
E também não tenho maldição em não dar. É o que a Escritura simplesmente nos ensina. Agora, os amados estão na nova aliança, que estamos libertos de maldição da lei, mas ao mesmo tempo vão buscar uma maldição lá de Malaquias 3:9, que diz: estás debaixo de maldição. Então, o que é isso aqui? Eu digo e volto a repetir: o problema é que o povo perece por falta de conhecimento. Agora, voltando um bocadinho atrás com o que o amado esteve a dizer, a questão de fundo, dizer, eu rebati esse argumento de dizer que as pessoas não dizem por ser um argumento para não ir às congregações. Ainda bem que ele mesmo disse que há congregações que as pessoas afluem em massa, mas não é porque a questão de fundo é dízimo ou não é dízimo. Simplesmente as pessoas entenderam que de facto não existe uma maldição em não praticar o dízimo. Estamos libertos da maldição. E deixaram de praticar essas coisas porque também não querem estar debaixo de maldição. O que mais posso dizer? Deixa eu ver aqui. O que eu posso dizer? Que o dízimo... não, o tempo, acho que ainda tenho um pouco de tempo, não é, querido? Mas podes fazer a questão. Com isso quer dizer que o dízimo não é bíblico. Não, é assim. Nós temos que entender as dispensações. Porque se nós queremos falar da Bíblia, também podemos pegar o sábado, podemos pegar a circuncisão, podemos pegar o dízimo. A questão de fundo aqui é entender a dispensação. Em que momento, em que aliança e debaixo de que aliança nós estamos. Essa é a questão de fundo. Porque a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, tem várias coisas. Se tu não sabes interpretar, eu acredito que vais continuar a ter várias mulheres, porque não sabes interpretar muitas outras coisas que a Escritura diz. Então, o que é que diz? Há uma questão que eu quero fazer ao amado. O dízimo que ele defende é o dízimo da lei ou o dízimo do costume? Porque se for o dízimo do costume, sem lei, então não há transgressão em dar, porque sem lei não há pecado. Então, se não há transgressão em dar, por que tem que pregar Malaquias 3:9, que diz que estão debaixo de maldição, os que não dão? Irmão Jorge, uma pergunta bem direta. Na igreja do irmão Jorge se dá o dízimo? Não, mas olha, repara que nós, quando temos irmãos em necessidade, nos juntamos com pouco ou muito para socorrer, que a Escritura é que nos ensina. Nós temos que cooperar com a necessidade dos santos, né? Que é dos nossos irmãos. E isso é alegria para o nosso mestre, porque ele diz que no último dia eu vou perguntar: estive com fome, me deste de comer? Não tive roupa, me deste de vestir? São essas coisas, porque o templo verdadeiro que nós temos que nos preocupar com ele é o ser humano. Nós não podemos nos preocupar com milhões para construir grandes prédios, é porque o Criador tem que habitar lá, é porque é para a glória do Criador. Tudo isso aí é Babilônia. Na verdade, o templo verdadeiro é o ser humano. O Espírito do Criador habita dentro do homem, não em templos feitos por mãos humanas, conforme está escrito. Então, na igreja do irmão Jorge não há dízimo, não há votos, não há ofertas. É assim. Eu não vou falar de votos, porque não sei. Porque a questão de voto não é uma questão que temos que discutir, porque são questões muito pessoais. Né? São questões muito pessoais. Ofertas existem, mas para suprir as necessidades específicas. Né? Não é andar a ofertar dinheiros, sobrar, sem saber o que vai fazer com o dinheiro, porque nós não estamos à procura de lucros. Não temos ninguém que recebe salário no final do mês, que diz que eu preciso daquele dinheiro para receber salário. As pessoas trabalham com suas próprias mãos para suprir as suas necessidades e também daqueles que precisam. E a Escritura diz isso também. Obrigado, irmão Jorge. Passo agora para o teólogo Albino Manguén, mas antes de colocar aqui a questão, vamos ler alguns comentários na nossa página do Facebook. Onélio, o Novo Testamento começa com derramamento de sangue de Cristo Jesus. Temos aqui o comentário do Ibrahim Bimo. Teoricamente, o irmão Jorge está a vir bem. Temos aqui o comentário do Miguel, ligado a partir de Chimoio. Temos aqui o comentário do Sérgio, boa tarde família. Ângela está conectada ao nosso programa. Lourenço, o irmão Jorge está de parabéns. Temos aqui um outro comentário do Salim, que diz: o programa está muito bom. Dércio, interessante. Temos aqui o comentário do Pedro, que diz: estou ligado a partir da Zambesa, distrito de Luapo. Gosto muito do programa. Força, teólogo Albino Manguén, estás de parabéns. Gabriel, o programa de hoje está muito complexo. Nelson diz o seguinte: louvado seja Yao. Hélio, irmão Jorge, está de parabéns. Zelito, está quente isso. Temos aqui um outro comentário da Farta, ou melhor, do
Laiane Farta, que diz boa tarde, Massango, tema muito interessante. Gabriel, boa tarde, Massango, o programa de hoje está muito quente. Elcido, irmão Jorge, está muito bom. Passo agora para o Tiago Galbino Mangani. Tiago, olhando para os comentários, parece que os nossos telespectadores estão a concordar com o irmão Jorge. Parece que não concordam com dízimo na nova aliança, e dar dízimo, etc. Teólogo, como é que olha para isso? Será que no Novo Testamento, na nova aliança, há necessidade de se dar o dízimo? E também respondendo uma outra questão, sem se esquecer dos pontos levantados pelo irmão Jorge. O que deve esperar do Senhor ao dar dízimo? Teólogo. Primeiro, respondendo direta, o que deve esperar do Senhor ao dar o dízimo? Deve esperar tudo que se espera de alguém que tem uma conduta de obediência. Em todo ato de obediência é um ato que gera a bênção. Então, se dá, está em obedecer, em reverenciar a palavra do Senhor. Esse ato de obediência gera a bênção. Não só nos dízimos, em tantos outros ensinamentos da Bíblia. Então, em tantos outros ensinamentos da Bíblia, todo ato de obediência gera bênção, gera proteção e gera graça de Deus. É por causa disso que a Bíblia diz: se obedeceres, serás bendito, se não obedeceres, serás maldito. A obediência gera bênção. Atenção, não apenas para a questão do dízimo, mas em todos os outros aspectos que a Bíblia ensina. Agora, indo à questão cerne, também respondendo, não é de admirar quando comentas que parece que muitos estão se identificando com o não dízimo. Isso é natural, é normal. Estamos em sociedades em que dar é um exercício muito grande, incrível que pareça, é que dar torna-se... Eu acho que até temos que investigar, porque se nós formos honestos e investigamos, há muitas pessoas, quando é para dar para bebida, gastar com bebidas, não sentem-se a perder. Quando é para dar, gastar com prostituição, com mulheres, não sentem-se a perder, nem discutem. Quando é para dar, gastando milhões e milhões a dar curandeiros para acompanhar mulheres indotanas, não sentem-se nem a sacrificar, a perder, fazem com um ato, com uma expectativa, com um ato voluntário. Se eu disser vamos contribuir para as TIC, pratica agora, todo mundo vai fazer sem questionar e sem reclamar. Se eu disser vamos fazer uma vaquinha para fazermos uma festa qualquer, todo mundo vai e não vai questionar, vai dar. Então, o problema é quando o assunto entra a Deus. Esse é o ponto de reflexão. Quando o assunto já entra a Deus, há muitos argumentos, há muita resistência, há muitos prós, contras, há muitos questionamentos, porque eles são ladrões, porque estão a comer, porque são empresários, porque querem enganar o povo, e vão surgindo vários argumentos. O que eu entendo, honestamente falando, é que sim. Então, essa atitude de dar o dízimo, dar ofertas alçadas, é um ato que atrai a bênção de Deus. E há alguém que quer com que as pessoas investam seus recursos em coisas fúteis, na sua maioria, mas não investam para coisas de Deus que geram bênção e proteção de Deus. Então, isso é normal, não é de hoje. Então, o problema está em dar Deus. Em dar em Deus, porque mesmo a pessoa, para ir ao curandeiro, não tem resistência. Para ir gastar com bebidas, não tem resistência. Há pessoas que pegam até salários para gastar numa baraca, numa rodada, não tem resistência.
A resistência começa quando os assuntos envolvem Deus, quando os assuntos envolvem igreja. É aí onde surge grande Mas problema. o que estaria por detrás disso? Será que é o diabo Porque eu querendo entendo que é capturando o ser humano? É um ato que gera bênção. É esse entendimento que eu tenho. E tem alguém que quer com que as pessoas não investam nas coisas do reino de Deus, nas coisas espirituais, mas tem a alegria em que as pessoas investam na futilidade. É por isso, na futilidade, a maioria está lá, até sem questionar, apoiam sem questionar. Então, esse pensamento que estás a trazer, de que muitos que estão a assistir agora, estão a dizer e sim, estão a apoiar a ele, não é novidade. Eu acho que é algo que é para não distrair até os cristãos verdadeiros, não distrair os pastores, não distrair a igreja verdadeira, a igreja sã e imaculada de Deus. Não se distraiam. Isso é super natural, é super normal numa sociedade em que as pessoas são influenciadas pelo maligno para investirem na futilidade e não se deixam influenciar para investirem nas coisas do reino de Deus e nas coisas espirituais. Agora, outra questão que é muito importante trazer aqui... Antes de chegar nessa questão pertinente, há uma questão que surge agora. Posso colocar? À vontade. É comum ouvirmos das pessoas que cresceram conosco, por exemplo, quando descobrem que nós somos líderes, quando descobrem que o teólogo é um pastor. Já é pastor. O teólogo já faz muito dinheiro. E a mesma pessoa dizer que eu gostaria de ser tesoureiro. Até na família, quando estamos ali a conversar, quando aparece um outro familiar que sabe que a pessoa YZ é pastor, sempre diz que não, eu quero ser tesoureiro. O que estaria, teólogo, por detrás disso? Por que as pessoas têm esse tipo de pensamento de que a igreja só faz dinheiro? Isso é um pensamento socialmente construído. Geralmente esse pensamento é socialmente construído para colocar uma barreira ou um obstáculo. Por quê? Hoje em dia, Cristo é o meio de ligação entre a pessoa e Deus. Cristo é esse meio de ligação entre a pessoa e Deus. Mas as pessoas, para aprenderem acerca das leis, das normas, dos regulamentos ou princípios que regem esse relacionamento entre o ser humano e Deus, o faz através de homens e mulheres que estão a serviço de Deus e que muitos deles se encontram nos templos, nas congregações que estão a serviço de Deus para ensinarem o povo acerca das leis de Deus, das regras que Deus estabeleceu que normam esse relacionamento. Então, isso está na senda daquilo que é o pensamento do inimigo para atrasar o avanço do crescimento da igreja, para atrasar com que o ser humano tenha um relacionamento com o seu Criador. Então, esse pensamento é construído pelo inimigo nesse sentido, para atrasar o avanço do Evangelho, para atrasar com que as pessoas busquem aprender as normas. Isso é como se for... Isto é limitante, de certa forma, é uma barreira, é um obstáculo, de certa forma, para o evangelho verdadeiro, para o evangelho genuíno. Mas outra coisa, isso surge para se atacar a integridade dos líderes, dos pastores. Então, é para se atacar a integridade dos líderes e dos pastores. Mas também para se desmoralizar os próprios líderes, os próprios pastores. Então, porque isso desmoraliza, de certa forma, quando você se esforça na obediência da palavra para ensinar e instruir e sistematicamente
não se vê tanta coisa boa que a igreja, os líderes, os pastores promovem, só são conotados como pessoas preguiçosas que comem dízimo, vivem do dízimo, são empresários, só estão a fazer negócio com a igreja. Isso, de certa forma, desmoraliza. Só para quem tem chamado de verdade, ama a Deus e sabe por que está aqui, é que não vai se sentir desmoralizado por isso, vai se focar e se concentrar naquilo que é a sua missão. Mas também, se nós formos a olhar, nem o próprio Jesus, em momento nenhum, encontramos Jesus a anular o dízimo. O próprio Messias, o próprio Salvador. Em momento algum, nem os apóstolos, em momento nenhum, eles aparecem anulando o próprio dízimo. É por isso que no próprio, por exemplo, Mateus 23, 23, na crítica que Jesus faz aos fariseus, Jesus faz uma crítica aos fariseus. E devemos entender qual é a razão da crítica. Então, ele diz, ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do caminho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês dão dízimo, está bem, mas vocês têm negligenciado o mais importante da lei. Ou seja, que é a justiça, que é a misericórdia, que é a fidelidade. O que é que Jesus disse? Vocês devem fazer isso. O quê? Continuarem a dar dízimo, porém, não sem omitir aquelas. Quais são essas coisas? A justiça, a misericórdia, a fidelidade. Em momento nenhum, Jesus diz, nem essa coisa de dízimo eu já não quero. Essa coisa de dízimo já não vigora. Não tem nada a ver comigo. Essa coisa de dízimo ficou lá com a lei e com Moisés. Não. Em momento nenhum. O que é que nós encontramos? Que o Novo Testamento não há nenhuma regra contra o dízimo. Segundo, neste episódio, Jesus não critica os fariseus, os doutores da lei, pelo ato de dizimar, mas sim os critica por não cumprir as outras coisas da lei. Simplesmente se concentravam em dizimar, 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 ignorando as outras coisas importantes da lei. Acredito eu que o próprio Jesus, como um bom cidadão e judeu, pode ter sim contribuído, dado o dízimo. E mais adiante, muita atenção nesse aspecto. O próprio Jesus, ele nos ensina algo importante em Mateus 21, em Mateus 22, 21, quando ele diz, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há muita gente que diz que o que é de Deus é adoração. Essa interpretação é falaciosa. 30 segundos. Por quê? Não é 30 segundos, me deixa falar você. Então, primeira questão que nós devemos colocar é, qual é o assunto que estava a ser discutido em Mateus 22, 21? Quando Jesus diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Qual era o assunto a ser discutido? A resposta é simples. O assunto era imposto. Esse era o assunto. E o que estava em questão? Apesar de ser um teste que queria se fazer a Jesus, mas havia necessidade de se tirar o dinheiro do imposto. Foi quando se questionou a Jesus. É lícito nós, como religiosos, em outras palavras, como cristãos, se assim podemos dizer, como judeus, darmos o imposto a César, visto que César, em outras palavras, é um representante do governo, não tem nada a ver conosco. Jesus o que respondeu? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, estamos a falar da questão de contribuição. É o que está em jogo aqui, contribuição para César e contribuição
para Deus. E ainda que não esteja de uma forma explícita, de uma forma categórica, porque muitas das vezes muitos confundem que o fato de estar implícito, não estar explícito, categoricamente é que a Bíblia é omissa ou não fala nada acerca de respeito, ou é mesmo que reprovar, anular. Não, está de uma forma implícita ou omissa, mas fazendo uma boa leitura, interpretação contextual, vamos perceber que em nenhum momento o próprio Jesus proibiu. Para terminar agora, já que deste 30 segundos, agora pode começar a contar os 30 segundos. As ofertas alçadas não vieram ou não são um tipo de oferta que veio para substituir o dízimo. É uma falácia, é errado achar que as ofertas alçadas vieram para substituir os dízimos. Sim, os apóstolos no Novo Testamento deram ênfase, destacaram a um tipo específico de oferta, que nós, no estudo acerca das ofertas, incluindo os próprios dízimos, chama-se oferta alçada. Esse devia ser dado conforme a nossa prosperidade ou a nossa capacidade, 1 Coríntios 16, 2, com alegria e sinceridade, 2 Coríntios 8, 8 e 2 Coríntios 9, 7, segundo o que cada um propôs ou determinou em seu coração, 2 Coríntios 9, 7, com generosidade, 2 Coríntios 9, 11, e com um espírito de sacrifício, 2 Coríntios 8, 5 e Filipenses 4, versículo 18. Então, temos que colocar os pingos nos seus devidos is e não misturar as coisas e baralhar. O que acontece é que quando se estuda os dízimos, muitos não fazem um estudo completo. Vão pegar só naquilo que convém e vão divulgar. Não, é porque era semente, é porque era alface, é porque era salada. Mas não fazem Mas no caso do irmão Jorge, será que chegou a fazer um estudo completo? Não fez um estudo completo. É por isso que ele só se agarra a um aspecto apenas de dízimo. Mas para você fazer um estudo completo, você deve ir fazer um estudo. Quais eram as variedades, tipos dos dízimos e qual era a finalidade de cada tipo de dízimo. É trabalhoso sim, leva tempo sim, mas é muito importante nós, quando queremos tratar esse assunto, irmos fazer um estudo minucioso, detalhado. Agora, esse discurso vai ser bom para agradar os negacionistas que gostam de gastar em futilidades e não investindo no reino de Deus. Vai ser um discurso que se adequa e que se enquadra, e isso não é surpresa. Obrigado, teólogo Albino Manguene. Temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário, do Manoco, que diz: bravo, pastor Albino Manguene. O profeta Carlos Simões: o irmão Jorge não tem Espírito Santo. Irmão Jorge tem Espírito Santo? Não, quando me der a palavra. Não, isso é algo querer é um outro assunto. O irmão Jorge tem Espírito Santo. O Espírito da verdade, né? Não, Espírito Santo. Sim, o Espírito da verdade. É que o problema é que sabe qual é o problema? Quando você diz Espírito Santo, você tem que perceber de uma coisa aqui. Na Terra existem dois espíritos. O Espírito da mentira e o Espírito da verdade. Eu prefiro que você me pergunte se tens o Espírito da verdade. Não, Espírito Santo. Assim, é que o problema exatamente reside aí mesmo. Se você, é pena porque você nunca fez esse estudo. Para mim, quando você fala do Espírito, dizer que Espírito Santo, aí existem dois espíritos. O Espírito da mentira e o Espírito da verdade. Por isso, a mim me pergunta se tens o Espírito da verdade. Porque ele diz: eu vos enviarei o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Bom, agora, esse é outro assunto. Espera. Esse é outro assunto. É outro assunto. Agora, eu tenho sim o Espírito da verdade, por isso que não falo opiniões. Eu falo a Escritura. E digo mais, desafio a ele, o Albino, e todos os seus companheiros, mostrar uma ordem bíblica, ou uma grande comissão que diz: ir de todas as nações recolher os dízimos. Desafia não existe. Desafia exatamente. E todos todos os líderes. Qual é o seu
Américo, peço Meu para focar desafio aqui. é mostrar-me. Peço para focar Mostrar. no irmão Jorge. Mostrem. Sim. Qual é o desafio? Na comissão evangélica, mostre aonde foi dito e de por todas as nações recolhei os dízimos. Só isso. Só. Esse é o desafio. É o desafio que eles tragam aqui de que, de acordo com esta ordenança aqui, foi-nos dito que nós, do novo pacto, temos que recolher os dízimos do povo. Se eles trouxerem isso, eu estaria muito feliz. Então, o desafio do irmão Jorge é os pastores provarem. Que se reúnam numa biblioteca, provarem abram os livros que todos que eles têm. Então estudem, um mês, 30 dias. Podemos fazer aqui no programa, temos um Exatamente. espaço, temos outros cenários lá, não há nenhum problema. Temos 30 aqui dias. Profeta Carlos, Exato, o profeta Carlos aceita o desafio. tem que vir aqui, vir mostrar que, de acordo com essa ordenança, porque é também uma coisa que queria ensinar ao Albino, desculpa lá ter que lhe ensinar um pouco mais velho, se calhar que eu não sei. A nova aliança só começa com o derramamento do sangue. Por isso que é a aliança no meu sangue. Quando o Salvador falava com os fariseus acerca do dízimo, falava com os que estavam debaixo da lei. Quer dizer mais, o próprio Salvador falou para um certo, digamos, um certo homem para dar oferta de animais no templo. Então vamos dizer de que temos que dar animais porque ele disse isso. Quando ele purificou os leprosos, disse o quê? Disse que vai, mostra-te no templo e dá a oferta que Moisés determinou. Qual é a oferta que Moisés determinou no caso de purificação de lepra? Eram animais. Agora, a minha questão é, vamos ter que dar animais porque o Salvador mencionou isso? Não. Falta de entendimento. Outra questão, quando ele fala de... ele diz aí, Mateus 23, 9, 23. Ainda bem que ele leu aquele versículo. Ali não fala de dinheiro. Não menciona dinheiro. Por que o Salvador diz, vocês dão dízimo disto, mas isto, e não fala de dinheiro? Não fala de moeda. Então, inventaram essa história. Eu li Levíticos 27, 30 e 32. O dízimo é de quê? É de que produtos? É da natureza. Os frutos da própria criação, da natureza. Por isso que dá ao Criador o que é do Criador. O que é do Criador? É a criação. Aquilo que a criação produz. Nós temos que devolver. Deviam devolver, porque agora quero... acho que obrigado, porque agora já é meu tempo. Mas há uma questão que não me respondeu o Amado. Agora, eu já fiz o desafio, não vou fazer mais. Agora, ele diz que a igreja verdadeira é aquela que dá o dízimo. Então, estamos a concluir que os discípulos do primeiro século e do segundo século eram falsos. Porque eles não pregavam, nem recolhiam e nem pregavam a lei do dízimo. Então, eram falsos todos aqueles ali. Então, os verdadeiros são eles. Os apóstolos, os discípulos, os Timóteo, todos aqueles eram falsos, aqueles ali. Porque nenhuma das suas recomendações nas cartas quanto ao dar e receber disseram que as pessoas devem dar o dízimo e quem não dá está debaixo de maldição. Nunca disseram isso. Ainda estou com o irmão Jorge, mas vamos abrir as linhas para ouvirmos o posicionamento dos nossos telespectadores. Mas antes de abrir, vamos ouvir só em um minuto, irmão, Sim, para ouvirmos os nossos telespectadores. O Albino disse uma coisa, disse que o problema das pessoas é que não gostam de dar. Olha, no primeiro século, os primeiros discípulos são as pessoas que mais davam. Davam até as suas próprias casas. Tinham uma fé tão grande que não davam o dízimo, como ele diz, mas até as próprias casas eles davam. Eu conheço pessoas que dão, quando alguém tem necessidade, dão. E as pessoas não tem a ver com dízimo, dão de coração. Não tem essa coisa de dizer que traga o dízimo, você está a roubar, se você está a roubar, você é maldito. Tudo isso aí é heresia para ameaçar pessoas que não sabem de que já fomos libertos da maldição. Simplesmente, no dia que você descobrir que eu já fui liberto da maldição, nunca mais vai cair nessas mentiras dos pastores. Isso é business, eu reitero aqui, business.com. O dízimo. É business, mano, é business. É business. Olha lá, eu falei de igrejas aqui que crescem tanto, mas que não praticam o dízimo, porque o dízimo realmente já não faz parte. Mas crescem, têm recursos. Os apóstolos pregaram mais do que eles, viajaram mais do que eles, mas em nenhum momento falaram de dízimo. As pessoas ajudavam com o que tinham e como queriam. Mas pregaram mais do que eles. Agora, qual é esse ministério que diz que eu vou cair se eu não cobrar os dízimos? Não existe. Ensina as pessoas a dar generosamente, não por constrangimento, segundo o que propôs no seu próprio coração.
As pessoas que realmente têm a fé genuína, seja mesmo no erro ou na verdade, as pessoas vão dar, não precisa constranger as pessoas. Que não dá, rouba, você está debaixo de maldição. E tudo isso aí é palhaçada para quem não sabe que fomos libertos de toda a maldição. Gálatas 3:10, Gálatas 3:13. Leiam lá e saiam dessas coisas todas aqui estão andando a vos dizer. O problema é que a porta estreita, são poucos que entram, e a maioria, o mundo inteiro segue as mentiras. Como eu, tá vendo? Nós somos poucos, né? Que defendemos a verdade. Então Nós só passamos de nós somos bons. Segue a verdade. Mas eu estou falando a verdade. É por isso que eu não falo muito tempo, porque eu não estou aqui a fazer poesias, a filosofar. Eu venho e mostro. É a verdade, irmão. Tá aqui é verdade. É só vocês abrirem também. Estou a mostrar. E o teólogo Albino? Mas eu fiz um desafio aqui. Ele é o primeiro que tem que responder o desafio. Se ele está aqui. Vai responder, ainda não chegou. Tá bom. É o que nós queremos. Mas antes de abrir as linhas, vamos ouvir o... Sim, eu queria voltar a dizer sim, que sim. não pode falar de Mateus 23, porque falava para as pessoas que estavam debaixo da lei, e a nova aliança no sangue do mestre era antes de vigorar, e o mestre também, antes da nova aliança, disse a alguém para que dê a oferta de animais. Então, se nós temos que levar o que o mestre diz, sem peneirarmos, também temos que mandar dar animais. Obrigado, irmão Jorge. Teólogo, ficamos com pouco tempo, vamos gerir bem o nosso tempo, ficamos aproximadamente com 30 minutos. Passo agora para o teólogo. O irmão Jorge fez um desafio em direto, sem esquecer que o teólogo Albino Manguene é professor de teologia, é PhD em teologia, é um teólogo que já travou muitos debates em Moçambique. É impossível falar do teólogo Albino Manguene sem falar de debates religiosos, especialmente no meu programa onde o teólogo travou vários debates. O irmão Jorge desafia o teólogo em direto, teólogo Albino Manguene, a trazer evidências sobre dar o dízimo na casa do Senhor. Só quero evidências, só quero provas. Não é isso, irmão Jorge? O que eu quero Sim. é uma comissão que diz que eles, nesse caso, devem recolher o dízimo do povo. Porque para Levi, a lei é que diz. O Deus diz que Levi deve recolher o dízimo dos seus irmãos. Agora, eu quero uma evidência que diz que eles devem recolher também o dízimo dos outros. Porque nem os apóstolos não fizeram isso. Agora, onde é que eles apanharam essa instrução? Obrigado, irmão Jorge. Vamos passar a palavra para o teólogo Albino. Teólogo, este momento de comentar em torno da questão supercitada. Perfeito. Primeiro eu percebi que ele esteve distraído diante de tanta coisa que eu falei, e é natural estar distraído como seres humanos. E não faz sentido para alguém que você lhe ensinou sobre o dízimo e variedades de tipos de dízimos e a função de cada tipo de dízimo voltar a levantar esse tipo de questão. Segundo, eu acho que isso é sensacionalismo. Desafio, uau, espetacular. Então, para quem está em casa, gera aquela sensação. É o desafio. E é incrível, é que ultimamente nesse programa só surgem desafios. Via alguns programas anteriores que também vi desafios. Parece que esses dias, né, andas bem rico de desafios, Massango. Mas o que estaria por detrás do desafio? É sensacionalismo. Não, Isso é sensacionalismo. O desafio é simples. Isso é sensacionalismo. É simples. Ok, vamos dar numa questão simples. Sim. Numa questão simples. Ele entende o que é a grande comissão. Claro que eu O que é grande comissão? Tem a primeira, que foi dada aos 70. Tem depois aquela... A resposta não foi quantas comissões. A questão é o que é a grande comissão. A SEAR é grande, os trabalhadores são poucos. Quando eles chamam os trabalhadores, os manda. É comissão, essa aí. Eles mandam os trabalhadores, está a comissionar. Ele diz o que devem fazer. Eu estou a dizer que em nenhum momento ele diz ir de recolher os dízimos dos povos. E quem disse? É o que estou a dizer. E quem te disse
que houve alguém que afirmou que existe uma grande comissão que diz ide recolher os dízimos. Não, é que aqui é uma coisa. Não. Quer responder a sua questão? É. Sim, quer responder. É que aqui é uma coisa. Ou você está a imitar os apóstolos, ou está a seguir o que está escrito. Fora disso, você tem que admitir que está a inventar. Ok. Então, isso ficou claro que essa tentativa de desafio grande comissão é simplesmente malabarismo dele para sair daquilo que é o crucial, que é o essencial. Porque em nenhum momento aqui discutiu-se a grande comissão. O que se fez aqui, pegou-se variedade de tipo de versículos que eu fui citando. E fico admirado quando ele, de forma reiterada e insistente, diz que não apresenta as escrituras, não fala das escrituras, só traz argumentos filosóficos e para impressionar ou algo parecido aí, não nesse sentido, né? Então, fico admirado. Então, isso é malabarismo para criar sensacionalismo e para distrair as pessoas. O que se trouxe aqui são vários argumentos das escrituras sagradas que nos indicam e que nos apontam que não existe nenhuma proibição no Novo Testamento para a não continuidade dos dízimos. Olha, o não destacar os ensinamentos sobre os dízimos no Novo Testamento, tal como ocorre no Antigo Testamento, não significa automaticamente que é um banimento, é uma proibição. Porque da mesma forma, se formos a olhar para alguns textos bíblicos, entendemos que ainda que não sejam de forma implícito, mas não tem lá nenhuma proibição a respeito dos dízimos. Agora, quando fala de Mateus 23, claro que viemos discutindo desde o primeiro que existem variedades, tipos de dízimos. Então, não são esses os três, são vários tipos de dízimos que Moisés ele trouxe, tal como existe, ocorre em Mateus 23. E tal como ocorre em vários outros versículos que eu citei logo no início do programa. E são vários textos que abordam esta questão. Agora, o que é importante perceber é que não há nenhuma proibição no Novo Testamento para a prática do dízimo. Não existe. E nele não vai conseguir me provar que o apóstolo disse, o Jesus Cristo disse isso, parem de dar o dízimo. Os apóstolos disseram, parem de dar dízimo. Não existe. Não vamos encontrar nenhuma proibição ao dízimo no Novo Testamento. Agora, a questão da Bíblia não discutir no Novo Testamento de forma ampla, aberta, explícita, como não discutir no Novo Testamento como discute, não deve se entender em si como o ato de proibição. Agora, outra questão que ele levantou quando falamos de que a igreja verdadeira é aquela que dá dízimo, isso é mentira. Eu não cheguei a afirmar isso. Afirmou de uma forma... Não. Então, posso repetir o que disse? Repito. Disse assim, é para distrair os crentes, porque a igreja verdadeira é obediente. Trouxe a palavra de Deus. Sim. E eu repeti, aqui, não só na questão dos dízimos, mas em vários outros. Mas diz não só. Eu diz, não sou distraído. Calma, irmão. Calma, então tenha calma. É obediente à palavra, não só na questão do dízimo. Para aí. É obediente à palavra no dízimo, mas não só. Nós estamos a falar do dízimo agora. Então, segundo o amado, a igreja verdadeira é aquela que é obediente à palavra na questão do dízimo, mas não só. Não. Então, logo, você está mentindo quando diz que eu afirmei que a igreja verdadeira é aquela que obedece o dízimo. Não estou a mentir. Você mentiu. Não. O tema em debate... Você... Calma aí. Tem que ser coerente. Não. Tem que ser coerente. Não coloque palavras que eu não coloquei. A igreja verdadeira é aquela que dá dízimo, não? A igreja verdadeira, anteriormente eu disse, é aquela que é obediente na palavra
E não só nos dízimos e em tantas outras questões que a palavra defende. Então, em suma, em relação ao dízimo, a igreja verdadeira é aquela que dá o dízimo. Não. A igreja verdadeira é aquela que obedece. Isso você que está dizendo. O tema agora é o dízimo. Não. Quanto ao dízimo, Não coloca, não isola. Não deve dar Não isola. A igreja verdadeira dá dízimo, se santifica, ora, jejua, agora o tema se é o consagra. Dízimo, tudo bem. Não, agora é o dízimo. esse tipo de argumento é tendencioso. Isso não é argumento, é em relação ao tema. Não, crente você não verdadeiro, deve segundo a sua trazer... palavra, crente verdadeiro é aquele que dá calma. dízimo em relação ao tema. Isso você que está afirmando. Mas você está afirmando que esse tema é dízimo. Não, É para falarmos de outras deixa coisas. do tema e concentra-se no meu argumento. É complicado. Porque Esse é tipo de uma debate, palavra olha, esse tipo de completa. debate que não tem padrões. É um debate de confusão. O amado entende que um crente verdadeiro deve dar o dízimo. Ele tem que assumir isso. E que o falso crente é aquele que não dá o dízimo. Tem que assumir isso. Obrigado, irmão Jorge. Obrigado. Calma aí, Massango. Não é ético alguém concluir em nome de alguém aquilo que não diz. Não diz. Não é ético. São filosofias. Não O amado é disse ético. claramente Não, aqui. você é um ser humano. Tudo bem, irmão. É uma pessoa. Tudo bem. Sabe que não é ético, como seres humanos, como pessoas, não é ético concluir aquilo que o outro não disse. Não é verdade. Não que coloque não é verdade, Não é palavras. verdade que não é ético. Não Senão, é ético. Senão não existirão interpretações. Nós temos que Não. interpretar o que as pessoas falam. Aqui e estás concluir. diante da pessoa que falou. É por isso e que- você está dizendo que ele falou aquilo que não, É por isso que eu tomei o cuidado. Isso é uma inverdade. Eu tomei o Sim, cuidado. isso é mentira. Calma. Vamos fazer- Eu tomei o cuidado de Tiago, perguntar. irmão Jorge, E volto a perguntar. sim, irmão Jorge, Desculpa, vamos fazer o Estou a seguinte. perguntar. Sim, A irmão Jorge. igreja verdadeira, em relação ao dízimo, a igreja verdadeira é aquela que dá o dízimo ou não? Sim, irmão É Jorge. uma questão sim, muito simples. Vamos fazer o seguinte: não podemos falar o que a outra pessoa não falou, né? Temos que trazer uma citação da citação. Temos que trazer as palavras fiéis mesmo da pessoa. Está aqui, Tudo bem. Né? Eu volto a dizer. Ele disse assim: igreja verdadeira é aquela que é fiel à palavra, não só ao dízimo, como às demais coisas. Agora, eu não quero analisar aqui as demais coisas, quero analisar a questão do tema, que é o dízimo. No que ele disse, inclui a questão do dízimo. Subentendo eu, como igreja fiel, de acordo com o amado Albino, deve também dizimar. É o que eu subentendo. Agora, se a minha conclusão está errada, já não sei o que estamos a tratar aqui. Eu subentendo isso. Agora, a questão de fundo aqui, eu estava a dizer, se isso é errado, se é errado não ensinar, não cobrar e não praticar o dízimo, então os crentes do primeiro século enganaram todo mundo. Os apóstolos, os discípulos do primeiro século enganaram todo mundo aqui. Não nos ensinaram aquilo que devemos nos ensinar para nós não falharmos. Vamos fazer o seguinte: vamos abrir as nossas linhas. Temos aqui o comentário do Calamidoni, dos Santos. O apresentador sempre defende o seu amigo Albino. Não está a defender ninguém aqui. Não está aqui como meu amigo. Irmão Jorge também, para quem não sabia, é meu amigo. Não estou a defender os meus amigos. Estou a defender o debate, o assunto. Não estou a defender, não estou com ninguém. Não estou com o Tiago Albino, não estou com o irmão Jorge. Eu estou no meio. Por favor, eu sou um mediador apenas. Vamos abrir as linhas para ouvirmos os nossos telespectadores relativamente ao nosso tema 2. Ligue e participe através do nosso contacto, que é 85 13 59 92 7, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema 2, que é um tema pertinente e atual. Temos aqui o comentário do Thales. O tema 2 é muito forte. Até o grande Albino não consegue fundamentar os seus argumentos. Thales, acompanhou o programa desde o início. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário do Danilo. Está bem, teólogo. Mais uma vez, parece que as pessoas estavam a concordar com o irmão Jorge. Todos os comentários aqui, irmão Jorge tem razão. Aqui, Danilo, irmão Jorge está a falar bonito. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Ligue e participe através do nosso contacto, que é 85 13 59 92 7, colocando a sua opinião relativamente ao tema 2. Alexandre, peço um microfone, por favor. Estamos a receber uma ligação diretamente da Índia, do pastor Simango, que quer
participar do nosso diálogo de hoje. Vamos atender o nosso primeiro... Américo, peço o microfone, por favor, para atendermos aqui o pastor Simango, que está a acompanhar o nosso programa diretamente da Índia. Isabel, o tema de hoje é muito forte. Abraço, Massango. Matias, boa tarde. Acompanho o programa diretamente de Nampula. Grande homem, o teólogo Albino Manguene. Temos aqui o comentário do Sérgio. O irmão Jorge está muito inspirado hoje. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Américo, mais uma vez peço o microfone, por favor, para atendermos o nosso primeiro telespectador que acompanha o nosso programa diretamente da Índia, que é o pastor Simango, que quer deixar a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje. Segundo o irmão Jorge, no novo pacto não há necessidade de se dar o dízimo. Segundo o teólogo, sim, há necessidade de se dar o dízimo. Ligue e participe no nosso diálogo de hoje. Temos aqui a primeira ligação. Américo, por favor, vamos gerir nosso tempo. Ficamos com 5 minutos para encerrarmos com as nossas linhas. Em diálogo nós recebemos o teólogo Albino Manguene, recebemos também o irmão Jorge, que estão a nos ajudar a dialogar em torno desse tema pertinente e atual, que é um tema que tem a ver com todos nós, que é o dízimo. Será que a Bíblia nos obriga a dar o dízimo? Ou será que o dízimo é uma obrigação bíblica? Segundo o irmão Jorge, nós podemos não dar o dízimo, não há nenhum problema. Segundo o teólogo, nós temos que respeitar aquilo que o Senhor estabeleceu, aquilo que o Senhor colocou como regras. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo, também através da Star Times, a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook. Por favor, peço para abrirmos as linhas. Temos aqui, vamos atender aqui o pastor que acompanha o nosso programa através da nossa página do Facebook, que acompanha o nosso programa diretamente da Índia, que é o pastor Simango. Vamos falar com ele agora. Vai entrar em direto, vamos ouvir o seu... Homem de Deus, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. De uma forma bem resumida, pode colocar a sua opinião. Sim, homem de Deus, já está em direto. Saudações aí ao Sim. nosso painel, pastor Albino, irmão Jorge, assim Massango, Sim. e os telespectadores lá em casa. A lógica que se inclui naquilo que o pastor disse mesmo é que é aquela que paga o discípulo, que podemos chegar naquilo que estava-se a conversar. O meu ponto é dizer que, olha, é essencial o que o Albino falou sobre o ponto para a antiga aliança. A antiga aliança estabelece esses princípios e quando passamos para a nova aliança, uma mudança. É essencial que ao olharmos para Hebreus 9, isto inaugura Sim. Homem de Deus, falou de Hebreus 9, depois cortou a ligação. Hebreus 9. Dizia, quando olhamos para Hebreus 9 nos diz que a aliança nova é inaugurada com a morte do testador da aliança, neste caso o Cristo. Então nós somos herdeiros de uma nova aliança com a sua morte. Então Mateus 23 é aplicável ainda para a antiga aliança. Era antes da morte de Cristo, como várias outras coisas que o irmão Jorge já esteve a ensinar. Então na nova aliança nós não temos esta obrigatoriedade de dar o dízimo. Porém, como o pastor Albino, também não há uma proibição que diz não dê o dízimo. Mas aqui é onde nós temos de entender. Ao se estipular este dízimo, está-se a estipular este dízimo com princípios basilares da antiga aliança para forçar em que sentido? Este aspecto é importante discutir-se. Agora, insistir que o dízimo tenha que ser da igreja verdadeira, isso não constitui a verdade. Quando nós olhamos para a igreja, a história da igreja, vamos ao primeiro século.
não temos nenhum registro na história da igreja que os pais da igreja tenham ensinado a dar o dízimo. A começar, por exemplo, tem um documento do ano 90, o DDQ, não nos fala disso, fala de nos dar, por acaso no DDQ, o ensino é que aquele que cobrar dinheiro era observado como um falso profeta ou um falso apóstolo. Ireneus, no ano de 1030, ensina que o dar é por generosidade. Isto é, estamos a sair da história da Bíblia, do livro de Atos, e estamos a tentar progredir e ver o que é que aconteceu dentro do ano 100 ao ano 300. Não temos dízimos. A oferta é por generosidade, assim como Paulo ensina lá aos Coríntios. Então, era essa a minha contribuição para hoje. Obrigado, homem. Deus ficou aqui o essencial em torno do nosso tema 2. Vamos ouvir também um ou dois telespectadores em torno do nosso tema 2. Ligue e participe através do nosso contacto que é 85-1359-92-7, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema 2, que é dízimo é uma obrigação bíblica. Participe do nosso diálogo 2. Para cá, por favor, atenção. Participe do nosso diálogo 2, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema 2, que é um tema pertinente e atual. Em diálogo nós recebemos o teólogo Albino Manguén, também recebemos o irmão Jorge. Temos um outro telespectador em linha, está assim. Boa tarde, com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso diálogo. Muito boa tarde, Eriston. Peço o retorno no estúdio, por favor. Com quem temos o prazer de falar? Eriston, Sim, Ilustre, de onde acompanha o nosso diálogo de hoje? acompanho de Maputo. Primeiro agradecer pela oportunidade da chamada, ver que estou a acompanhar o programa, está muito excelente, né, com painelistas de qualidade. Amém. Mas hoje, infelizmente, tenho que discordar com o teólogo Albino em questões do dízimo. Né? Primeiro dizer que ele tem uma percepção e tem algo que ele defende. Quem sempre Retorno, defende senhor. algo tem sempre teorias e argumentos para tal. Mas se por acaso nós formos a perguntar o teólogo Albino, por exemplo, acerca do Antigo Testamento, pergunta-lhe se ele ainda guarda o sábado. Certamente ele dirá que não. Retorno no estúdio, por Pergunta-lhe se favor. ele ainda professa holocaustos a Deus, dirá que não, porque está onde no Antigo Testamento, ou seja, na lei. Mas se tu perguntares a ele por que professas o dízimo, dirá que o dízimo está no Antigo Testamento, mas faço porque ainda continua no Novo Testamento, assim que é. E para dizer que ele tem de arranjar uma posição, ele professa a antiga lei, que fique na antiga lei. O dízimo esteve antes da antiga lei e na lei. Se ele quiser sair da lei, que saia. Se ele quiser seguir a lei, que siga. E também agradecer ao irmão Jorge, ver que o irmão Jorge está a trazer mesmo teorias verdadeiras e palpáveis. E também gostaria de deixar uma questão para o teólogo Albino. Sim. O teólogo Albino é político. Já vi muitas abordagens a ele contestando declarações financeiras de certos partidos. Se na igreja dele entrega-se o dízimo, eu gostaria de saber se na igreja do teólogo Albino há uma administração financeira. Se existir, sim. Será que o teólogo Albino presta contas aos crentes? Por exemplo, nós temos a entrega de dízimo. O teólogo Albino diz que nós recebemos 1000 meticais de dízimo. Estes 1000 meticais, os 500 serão usados para a construção da igreja, os outros 500 serão para a mim, neste caso a ele como pastor, para a manutenção do próprio pastor Albino. Obrigado, Ilustre. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Vamos atender o último telespectador para encerrarmos com as nossas linhas. Temos aqui a alegação do apóstolo Dias. Homem de Deus, temos aqui a apóstolo Dias. Saudações, homem de Deus. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, Massango. Boa tarde, homem de Deus. Boa tarde. Boa tarde, homem de Deus. tarde, Peço para afinar o volume do seu aparelho e de uma forma bem resumida, qual é o seu posicionamento em torno do nosso tema de hoje? Estou a afinar. Sim, sim. Eu estou muito triste por causa das opiniões de muitos que deram as suas opiniões aí. E aprovar o irmão Jorge. O irmão Jorge não é uma pessoa salva. A Bíblia,
quem não tem Espírito de Deus, Espírito Santo, ele não foi batizado com o Espírito Santo e nem aceita isto. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Ele não tem nenhuma verdade para nos apresentar aqui se não tem Espírito de Deus. O que está a dizer o pastor é muito verdade. Agora, essas teorias que vêm com esses todos, como que ele vai garantir a eliminação da avareza dentro da igreja se as pessoas não pagam dízimo? Como que os crentes hão de colocar o seu tesouro no céu se não pagam dízimo? Então, são essas questões que estou a questionar. Porque o dízimo não é só... Ele leva para o aspecto mau do dízimo. Conforme disse o pastor, é para pôr a igreja a andar. Nós estamos dentro do reino de Deus. Estamos no sacerdócio de Cristo da ordem de Melquisedeque. 30 segundos, homem de Deus. 30 segundos para fechar. Em 30 segundos para fechar. Existe o sacerdócio levítico da ordem de Arão. Existe o sacerdócio levítico da ordem de Arão. Existe o sacerdócio de Cristo da ordem de Melquisedeque. O sacerdote de Cristo da ordem de Melquisedeque é que instituiu o dízimo. Não é de Arão. E nós estamos no sacerdócio de Cristo da ordem de Melquisedeque. E eu não tenho tempo de explicar todo sobre o sacerdócio, para eles perceberem. Nós não estamos no sacerdócio levítico da ordem de Arão, mas sim de Cristo da ordem de Melquisedeque, que instituiu o dízimo. Obrigado, homem de Deus. Obrigado, homem de Deus. Ficou aqui o essencial, homem de Deus. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podemos encerrar com as linhas, ficamos com pouco tempo. Passo agora para o irmão Jorge. Irmão Jorge, para fechar em 2 minutos, respondendo à nossa questão principal. O dízimo é uma obrigação bíblica? Bom, lamentar primeiro o último telespectador. O fato de eu não quero usar a palavra Espírito Santo é justamente por ser uma palavra que depois todo mundo anda a dizer por aí, eu tenho o Espírito Santo mesmo mentindo. Mas então eu quero usar a palavra Espírito da verdade e Espírito da mentira, que é para saberem definir, afinal de contas, quem tem o Espírito do Criador e quem não tem. Porque o falso profeta é aquele que prefere mentiras, porque ele é filho de Satanás, Satanás só mente. E o filho do Criador é aquele que há de falar a verdade do Criador. Então, acho que ele entendeu mal aí. Considerações agora, finais, o que beijo e acontece? Quem tem... eu queria dizer o seguinte, só considerações finais. O Instituto do Dízimo traz consigo uma maldição. Malaquias 3:9 diz que estão debaixo de maldição todos aqueles que não dão o dízimo. Significa de que se vocês querem... Gálatas 3, lá para 13, diz que se vocês querem persistir nas obras da lei, ou seja, se vocês querem viver de acordo com esse pacto de quem não faz é maldito, então vocês é que estão debaixo da maldição, porque o Mestre, ele veio nos redimir de toda a maldição da lei. Significa de que ninguém deve chegar a mim dizer de que eu estou debaixo de maldição porque não cumpri aquela ou outra lei. Isso é heresia. Isso eu quero trazer. Então, não sejam ameaçados nas vossas congregações, dizendo que vocês estão a roubar, estão de maldição porque não dão dízimo. Esqueçam isso. Fomos libertos pelo sangue do Mestre e estamos na nova aliança. Beijo e abraço para minha esposa, abraço para minhas filhas e para todos os Geldins, muita força e ao Chavive. Obrigado, irmão Jorge. Passo agora para o teólogo Albino Manguém. Teólogo, o dízimo é uma obrigação bíblica? Considerações finais, beijo e abraço em 2 minutos, por favor. Sim, o dízimo é uma obrigação bíblica, porque ela é bíblica, a Bíblia se pronuncia disso. E se nós formos a prestar atenção, ninguém vai nos provar no Novo Testamento nenhuma proibição ou nenhuma palavra proibitiva ao dízimo. Nem Jesus proibiu o dízimo, nem os apóstolos proibiram o dízimo. Não existe, ninguém vai ser capaz de provar isso. A única coisa que acontece é que sim, o Novo Testamento não discute o assunto dízimo conforme discute o Antigo Testamento.
e isso acontece de forma implícita ou omissa. E essa discussão de forma implícita ou omissa não significa literalmente o banimento do dízimo para o Novo Testamento. Mais importante, para terminar, recordem que no princípio do programa nós falamos que existem variedades, tipos de dízimos. E tens que separar o dízimo cerimonial, o dízimo de Israel como nação, como um povo, contribuía com o dízimo, e o dízimo para o fim do templo, o sacerdócio. E hoje em dia ainda existem sim sacerdotes, e conforme foi dito em Hebreus capítulo 7, o dízimo é ratificado, sim, e segundo a ordem de Melquisedeque. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que na tipologia bíblica, Melquisedeque é um tipo de Cristo. Então, o dízimo no Novo Testamento é ratificado através da ordem de Melquisedeque. Vai ler Hebreus 7, capítulo 7, e vai pesquisar quem era Melquisedeque na tipologia a que se equivale, a que se compara Melquisedeque. E a todos os cristãos, não se distraiam. Dizimar é um mandamento que traz bênção, assim como obedecer outros princípios da palavra de Deus. Traz bênção, traz proteção, continue a ser fiel a Deus e não se leva por doutrinas herégicas que querem te tirar da obediência e te afastar da bênção e da proteção de Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado, teólogo Albino Mangueno. Obrigado, irmão Jorge.